Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 18, diz assim: ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito uma fogueira, e se esquentavam, porque fazia muito frio. E com ele estava Pedro, aquentando-se também. Versículo 26, aliás. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu morto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pedir com Deus. Nós te pedimos nessa hora mais uma vez, humildemente, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja, de cada um de nós, porque subimos aqui nesta noite, meu Pai, não para ouvir vozes de homens, mas para ouvir o conselho e a direção do Senhor. Que a Tua palavra, meu Pai, ela possa ser aplicada em nossos corações, ministrada pelo poder do Teu Espírito. Que cada um de nós que entramos por essas portas, meu Pai, possa receber da Tua palavra aquilo que precisamos, seja cura, transformação, libertação, renovo, alegria, mas que a Tua palavra não volte vazia, meu Pai, mas que ela produza em cada um de nós a Tua boa e perfeita vontade. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, nos ajuda a compreender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas, ela a força e a direção do Teu Espírito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode aceitar. Glória a Deus. Eu creio que nós já ouvimos muitas ministrações sobre esse texto e o seu contexto, onde fala de os momentos finais da vida do Senhor Jesus na terra, antes da sua crucificação. Momento esse que marcaria toda a história da humanidade. E a palavra traz para nós, meus irmãos, para mim, para você, como igreja do Deus vivo, que é necessário nós estarmos bem definidos em quem nós somos e o que nós queremos. Aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que foram alcançados pela misericórdia do Senhor, o sentimento que deve haver na nossa vida não é outro a não ser gratidão. E esse sentimento de gratidão deve nos levar a cada dia a viver intensamente e unicamente para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós sabemos que esse contexto de mundo ao qual nós vivemos, existe muitas adversidades, as propostas, os convites, os entretenimentos, as distrações e toda sorte de coisas que muitas das vezes nos levam a perdermos o foco maior. Em alguns momentos nós perdemos o foco maior, porque nós não somos super crentes, nós não somos super homens. Em algum momento da nossa vida a gente desliza. Em algum momento da sua vida você deslizou ou vai deslizar. Isso é fato. Bom seria que isso não acontecesse, mas isso acontece. E para que isso não venha, irmão, ser frequente na minha e na tua vida, é necessário nós entendermos quem nos chamou e para que o Senhor nos chamou. Como eu disse no início, no meu coração, no teu coração, é necessário ter uma compreensão de definição. Precisamos estar definido em quem o que nós somos, em quem estamos e o que nós queremos. Porque quando há uma definição na nossa vida, seja ela em qual área for, mas eu estou falando aqui na área espiritual, que é a principal. Porque não adianta nas outras áreas da nossa vida terrena estar as coisas tudo no devido lugar e a nossa vida espiritual está desordenada. E é o contexto que nós temos muitas das vezes vivido e vivenciado hoje em dia, aonde as contas estão pagas, aonde a feira está feita,
tudo está no seu devido lugar, tudo está organizado, não falta condição para viver nessa terra, mas às vezes a nossa vida espiritual está desordenada. O principal que era para estar ajustado, está desajustado. Aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida, está sendo coisas secundárias, está ficando em segundo plano. E muitas vezes parece que não queremos compreender que quando a nossa vida no Senhor, ela está ajustada, definida, todas as outras coisas estarão no devido lugar. Porque eu e você, sendo espiritual, nós saberemos tomar decisões como homens e mulheres espirituais. Quando a nossa vida ela está envolvida e definida no propósito maior de Deus, teremos sabedoria para todas as outras coisas. Pedro foi um homem, o qual o texto fala dele, que foi chamado por Deus com um grande propósito. E já na chamada de Pedro, já no convite que Pedro recebe, Jesus diz: vinde a mim, porque eu farei de você pescadores de homens. O Senhor já estabeleceu sobre ele qual era o propósito do reino para a vida dele. O Senhor já disse para ele que o que Deus tinha para ele era algo muito maior do que os seus planos. Pedro tinha os seus planos e os seus projetos, como nós temos os nossos. Porém, Deus quer nos fazer entender que existe um plano maior. Deus quer nos fazer compreender, igreja, que existe um projeto maior. E Ele, só Ele, quem pode nos colocar nesse projeto. E assim como Pedro foi chamado, você também foi chamado. O mesmo Cristo Jesus que chamou Pedro é o mesmo que te chamou. O mesmo Jesus que salvou Pedro é o Jesus que te salvou. Louvado seja Deus. O mesmo Jesus que lapidou a vida de Pedro, que teve paciência com Pedro, que teve misericórdia de Pedro, que intercedeu por Pedro, Ele é o mesmo que faz isso pela tua vida. Porque Jesus não chamou Pedro para Pedro ficar no meio do caminho. Jesus não chamou Pedro para Pedro viver apenas um momento na sua presença. Jesus chamou Pedro para Pedro viver um plano espiritual e celestial. Às vezes nós queremos viver apenas momentos em Deus, momento onde a nossa petição é respondida, momento onde as portas que estão fechadas sejam abertas, momento onde as enfermidades sejam curadas, onde tudo de bom aconteça para conosco. Só que o que é melhor para conosco é o projeto de Deus. Porque ainda que as portas de baixo estejam fechadas, irmãos, mas a do céu estará sempre aberta. João em Apocalipse, diante de uma prisão em uma ilha de Patmos, da Ásia Menor, ele se encontra exilado por conta da palavra, por conta do testemunho que ele dava do Senhor. Não é porque ele fez mal, é porque ele fazia o que era bom. Mas diante daquela prisão, o diabo achando, aos imperadores da época, achando que prendendo João ia impedir ele de continuar tendo um relacionamento com Deus. Prendendo João, João dará sossego. João não será mais um perturbador das nações. Só que não sabia Satanás que ali João receberia o que ele nunca tinha visto, as visões apocalípticas. Ali estava um passo para João viver a promessa que Deus tinha feito a ele em Jesus: tu não partirás sem ver o meu dia. Muitas das vezes Satanás ele tenta contra a minha e contra a tua vida, nos levando para a dificuldade, para a circunstância, mas não sabe ele que até ele está cooperando para que as promessas de Deus aconteçam na minha e na tua vida. Aleluia. Os irmãos de José, por inveja, vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo como escravo. Ele vai para bem longe, porque quanto mais longe ele estiver, mais sossego nós teremos. Porque os seus irmãos tinham ódio dele por causa dos seus sonhos, mas não sabia os seus irmãos que estava cooperando com a promessa que Deus tinha na vida de Glória a Deus.
A Bíblia diz, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então nós temos que ver as circunstâncias difíceis da nossa vida com outros olhos, irmãos, não como algo mal, mas como uma oportunidade de Deus ser glorificado na nossa vida, como uma oportunidade de outros conhecerem o Deus a quem eu e você serve, louvado seja. O apóstolo Paulo chega a dizer que até as suas prisões contribuíram para o progresso do Evangelho. Amém. Então, meus irmãos, quando nós entendemos e estamos definidos no propósito maior de Deus, não há nada na nossa vida que a gente não venha entender que é o plano perfeito do Senhor. Amém. Amém. Esse homem foi chamado para esse propósito, para essa missão. Porém, como eu já disse, nós somos falhos, nós deslizamos e Pedro deslizou, Pedro falhou. Pedro disse que estava pronto a morrer por Cristo. Pedro professou com a sua palavra, com a sua boca, que iria para onde Jesus fosse, que o que desse para Jesus dava para ele. Pedro talvez querendo se engrandecer, ser maior do que os outros discípulos. Porém, quando a situação arrochou, quando Jesus foi preso, o que foi que aconteceu? Pedro negou. E foi justamente o trecho ao qual nós lemos. Porém, antes de acontecer o fato de Pedro negar, no versículo 18, qual nós lemos, diz que, ora, estava ali os servos e os criados, os sumos sacerdotes, né? Que tinham feito uma fogueira e se esquentava, porque fazia muito frio. E com eles estavam Pedro aquentando-se também. Jesus sendo preso, Jesus injustamente sendo levado para um julgamento injusto, a noite estava sombria, havia uma frieza enorme. Pedro não estava junto com a igreja, Pedro não estava junto com Cristo, Pedro não cumpriu com aquilo que ele disse, mas ele estava junto dos criados e servos dos sacerdotes. Ele estava distante. O texto diz que ele seguia de longe. E no momento de frieza, alguns prepararam uma fogueira para se aquecer, e Pedro também estava lá, se aquecendo. O que define, meus irmãos, a minha e a tua vida é as nossas escolhas, é com quem nós queremos estar, é aonde nós iremos buscar recursos para a nossa vida. Vivemos um período de frieza espiritual. Vivemos um período onde muitas pessoas têm entrado em retrocesso na caminhada cristã. E as propostas de fogueiras estão aí fora para um aquecimento. Há tantas fogueiras, igreja, que estão sendo acesas pelas pessoas, para as pessoas tentarem se aquecer, passar o tempo, vencer o frio. Só que a frieza espiritual não se vence com fogueira que é homem que acende. A frieza espiritual só se vence com a fogueira que é Deus que acende. A gente vê um Pedro, irmão Roberto, que no capítulo 18, debaixo de um frio, está distante de Cristo, se escondendo e se misturando com outras pessoas, em uma roda de pessoas que não criam no Senhor Jesus. O salmista no capítulo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão, ou a varoa, homem ou mulher, que não anda segundo o conselho do ímpio, que não anda no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro se assentou em rodas de pessoas escarnecedoras. Mas por quê? Porque ali tinha algo atraente, ali tinha uma fogueira para o aquecê-lo. E será, meus irmãos, que em algum momento da minha e da tua vida nós não estamos se aproximando de pessoas porque achamos que elas têm o que nós precisamos, e esquecemos que o que nós precisamos está no Senhor Jesus? Se a gente pegar esse texto e fazer um paralelo com Atos 2,
Em Atos de hoje também houve um fogo, houve uma fogueira, houve uma explosão de uma chama acesa, e Pedro estava lá. E a gente vê o Pedro no capítulo 18 indefinido. A gente vê um Pedro que estava procurando se esquentar em coisas humanas, junto com pessoas que não deveriam fazer mais parte do seu convívio social. E nós precisamos aprender, igreja, que fomos chamados para sermos santos. Não podemos mais ter prazer em estar sentado na roda dos escarnecedores. Aí você pode dizer, quer dizer que eu não vou trabalhar porque eu trabalho com ele. Não é isso. Não é isso. É muitas das vezes a gente está sendo satisfeito com aquilo que o mundo está satisfeito. É muitas das vezes a gente está se preenchendo com aquilo que o mundo se preenche. É a gente procurar se aquecer com aquilo que o mundo se aquece. Existem tantas fogueiras hoje que os homens estão acendendo. Existem tantas fogueiras que às vezes nós procuramos nos aquecer. Às vezes no momento de luta, nós de frieza espiritual, de dificuldade na caminhada, nós de vez de irmos aos joelhos, nós vamos gastar tempo no celular. É outra fogueira que está acesa. Nós de vez de irmos para a palavra, para buscar a direção de Deus, nós vamos assistir a melhor série da Netflix. São fogueiras que estão acesas. São coisas que aparentemente podem trazer aquecimento, mas na verdade o frio vai continuar, o desânimo vai continuar, o vazio vai continuar. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, será que nós não estamos em algum momento da nossa vida, como Pedro, ainda indefinidos do que queremos, do que somos, do que almejamos? Achamos que o Evangelho, Reino de Deus, é só um momento, é só vir ao culto no domingo. Evangelho não é isso. Salvação não é isso. Salvação é compromisso com o Salvador. Salvação é compromisso que a Cristo nos chamou. Só que, como eu já disse, nós estamos sujeitos a passar momentos assim. Aonde nós deveríamos nos aquecer na presença do Senhor, estamos nos aquecendo na roda dos escarnecedores. Estamos se alegrando com o que o ímpio se alegra. Estamos glorificando o que o ímpio glorifica. Estamos adorando o que o ímpio adora. Estamos tendo prazer no que o mundo tem prazer. Isso, de certa forma, está trazendo uma certa satisfação, alegria, mas é momentânea. Essa alegria é passageira e é mentirosa, porque a verdadeira alegria só o Senhor pode dar. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Como você está? Em que fogueira você está se aquecendo? Qual fogo está agindo na tua vida? Ontem eu pude presenciar, e eu não estou fazendo essa crítica como um julgamento, mas ontem eu pude ver a expectativa de muitas pessoas por causa de um jogo que ia acontecer. Eu vi pessoas colocando no story do Zap, vibrando diante de uma tela de televisão, vibrando diante de homens pecadores que nem o conhecem. E diante de Deus nós não trememos, diante de Deus nós não vibramos, diante de um culto nós não adoramos, porque somos mornos, porque estamos frios, porque muitas vezes o que está nos aquecendo são outras fogueiras. Porque muitas das vezes essas coisas nos alegram mais que as coisas do reino. Não estou dizendo que você não possa assistir sua programação, eu não estou dizendo que você não possa ter seu momento de distração, não é isso, irmão, que eu estou dizendo. Mas para pensar, às vezes essas coisas estão mexendo mais com o nosso emocional do que a palavra está mexendo com o nosso interior. Às vezes a gente lê um texto, uma pregação, a gente não palpita de alegria, a gente não dá um glória, a gente cochila, a gente dorme. A gente está cansado com as coisas de Deus, a gente está relaxado para o reino de Deus, a gente não tem compromisso com Deus, porque a fogueira que nos aquece é aquela que os outros estão acendendo, e não aquela que um dia o Senhor acendeu na tua vida. Paulo diz: não apagueis o Espírito.
Será que nós não estamos, irmãos, a cada dia apagando a atuação do Espírito na nossa vida? Será que o que está atuando em nós são outras coisas? Será que por o fogo de Deus apagar, nós estamos buscando outros recursos para nos acender, para nos manter acesos, quentes? Eu sei que essa palavra muitas das vezes vai doer no ouvido de alguns, mas, meu irmão, é o que eu e você precisamos da parte de Deus. Porque nós entendemos que nós precisamos estar diferidos em Deus, ou ficaremos cocheando entre dois pensamentos. Queremos Deus, queremos o mundo, queremos o céu, mas também queremos a terra. Queremos as bênçãos espirituais, mas as materiais estão em primeiro lugar. Nós estamos proibidos de viver as bênçãos materiais, e temos vivido pela graça, a bondade e misericórdia do Senhor. Mas Cristo quer nos fazer entender que essas coisas não são as melhores, essas coisas não são as principais. As principais é o que estão escondido em Deus, e só quem acha é quem busca, só quem encontra é quem pede. A porta será aberta para quem bate. Em que roda nós estamos sentados? Aonde nós estamos se aquecendo? Aonde nós temos passado mais tempo da nossa vida, igreja? Aonde? E com quem? E fazendo o quê? Jesus caminhando para ser crucificado, para ser julgado, e Pedro se aquecendo em uma fogueira que acendeu. A mensagem do rei está sendo pregada. Jesus vai voltar, Ele está às portas, a profecia está se cumprindo, o Senhor vai cumprir com a sua palavra, e muita gente se aquecendo em fogueiras fora do reino, fora do propósito. Com quem nós temos passado mais tempo? O que tem aquecido o nosso coração? O que tem feito o nosso coração vibrar? O que, irmãos? O que tem feito nós tremermos? O que realmente tem preenchido o nosso coração? Quantas pessoas ontem não ficaram decepcionadas porque o seu time do coração perdeu? Quantas pessoas não ficaram tristes? Teve um que disse para mim: hoje vai jogar os dois times que eu torço. E é bom porque quem ganhar, o dois jeitos ganha. Se torce para os dois, né? Então vai ter derrota para tu. Torna a dizer, meus irmãos, nós estamos proibidos de ter nosso momento de distração. Misericórdia, não sai daqui dizendo que o irmão está proibido assistir, não. Não sai daqui, não. Mas às vezes no culto para dar um glória é difícil. Mas com certeza ontem, para quem assistiu o jogo, a emoção foi a mil. A adrenalina foi a mil. Será que essas coisas que aquecem o nosso coração? Será que essas coisas que são realmente proveitosas para mim e para você? Ou são as coisas do reino? No versículo 18, uma fogueira foi acesa. Pedro estava lá. Já lá no versículo 26, já diz que alguém disse: vou andar com Jesus. Versículos anteriores, aconteceu a mesma coisa. Alguém disse: tu é Deus, tu é um Deus, porque o teu falar te condena. Tu fazer parte do Cristo, do Messias, do caminho. Eu vi você com ele. E Pedro disse: não conheço, eu não sei quem ele é. Praguejou, murmurou, negando Jesus. Porque quando nós estamos se aquecendo em fogo estranho, o que resta para nós é negar Jesus. Às vezes não negamos palavra, mas as nossas atitudes estão declarando: eu prefiro o fogo estranho, eu prefiro ficar aqui do que estar no culto, eu prefiro ficar assistindo novela do que ler a palavra, eu prefiro assistir minisséries do que dobrar o joelho e orar. As nossas atitudes estamos negando Jesus, não estamos percebendo. Porque com Jesus a gente não passa 10 minutos de joelho, mas com essas coisas a gente passa muito tempo. Muito tempo. E aí por isso que a nossa vida cristã está fraca. Por isso que tudo nós damos desculpa. Eu não vou para o culto hoje por conta disso, eu não vou para o culto hoje por conta daquilo. Necessidade eu sei que todo mundo tem. Todo mundo tem necessidade. Mas se a gente ficar dando desculpa nas necessidades como prioridade, meu irmão,
maior do que as necessidades, é o Deus a quem nós servimos. A maior necessidade nossa não é a de baixo, é a necessidade das coisas de cima. E quando nós entendemos que o que é mais importante é o reino, faça chuva ou faça sol, mas eu estou aqui, Senhor. Não porque eu sou melhor, mas é porque eu entendi, eu preciso do Senhor. Sem ti eu não posso fazer nada. Um passo da minha vida, as escolhas, as decisões devem ser tomadas no Senhor. Isso é dependência, isso é submissão ao Senhor, irmãos. Em Atos 2, como eu disse, teve fogo. Se fazemos um paralelo entre esses dois momentos, em Atos de João 18, a fogueira quem acendeu para os homens. Em Atos 2, foi o Senhor. Em João 18, a fogueira era de baixo. Em Atos 2, a fogueira veio de cima. Em João 18, Pedro estava com homens ímpios. Em Atos 2, Pedro estava no meio da igreja. Em João 18, Pedro estava prostrado, se aquecendo. Em Atos 2, ele se pôs em pé e deu testemunho de Jesus. Enquanto em João ele nega, em Atos 2 ele proclama aquele que vive e reina para sempre. Em que fogueira você quer estar? Em que momento você quer viver e estar? Em Atos 2 ou em João 18? A mesma pessoa, o mesmo ser, o mesmo homem, mas em momentos diferentes da sua vida. Talvez você esteja vivendo hoje o Pedro de João 18, mas Jesus te chama para você viver a experiência do Pedro de Atos capítulo 4. Aleluia! Aonde o que vai acontecer na tua vida não virá de baixo, mas virá do céu ousado. Amém, meus irmãos? Amém. Que possamos estar definidos, irmãos. Que possamos realmente entender o que nós queremos. Que fogo nós queremos na nossa vida. Aonde nós queremos estar juntos. Queremos estar sentados na roda com ímpios, perdendo tempo, batendo boca, balela, ou queremos estar entre o povo de Deus? Aonde Pedro estava em João 18, tudo era propício para ele negar, para ele se acovardar, para ele falhar. Mas em Atos 2, tudo era propício para Pedro se levantar de pé e magnificar a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Enquanto em João 8 havia um Pedro covarde, fujão, medroso, fraco, em Atos 2 existe um Pedro cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, que não temia o que poderia acontecer. Sabe por quê? Porque o fogo que estava sobre ele foi o Senhor que acendeu na sua vida. O Senhor que acendeu um fogo novo na tua vida. O Senhor quer renovar a tua chamada. O Senhor quer renovar a experiência da salvação. O Senhor quer renovar, irmão, a sua experiência com Ele. Está na hora de sair da fogueira dos homens e começar a ser inflamado no fogo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isso só depende da sua escolha, da sua decisão. A palavra está sendo ministrada ao nosso coração, mas nós em que escolhemos com quem queremos estar, aonde queremos estar, e em que fogueira queremos nos esquentar. Está frio espiritualmente? Está desanimado? Está sem força para orar? Está sem força para ler Bíblia? Para vir ao culto? Não vai se aquecer em fogueiras que são propostas a você, não, porque isso só vai matar a sua fé mais e mais. Isso só vai levar você a afastar você de Deus. Isso só vai levar você a negar o Senhor cada vez mais. Mas busca renovo do céu. Busca renovo do Senhor, porque Ele tem renovo da tua vida. Não nega. O negar Jesus é um processo. Essa palavra está sendo trazida por causa de um dom que o Senhor deu. O Senhor deu um dom que mostrava ao irmão que ele andando em uma rua onde havia festas, alegrias, e nessas festas ele via dois irmãos, e nessa festa havia uma fogueira, e as pessoas estavam se aquecendo nessas fogueiras. E interessante que esse irmão também estava lá.
E quando esse irmão via o irmão, esse irmão que estava na fogueira ficava constrangido, achando que o irmão que viu ele ia entregar ele ao pastor, à igreja. Só que esse irmão do sonho ia até ele, abraçava e dava paz ao Senhor e saía. Mas aquele irmão continuava se aquecendo naquela fogueira. Se você se identificou com essa palavra, com essa mensagem, com esse sinal da paz do Senhor, saia dessa fogueira, saia daquilo que o mundo está proporcionando, vem para aquilo que está preparado por Deus para a tua vida, que é muito melhor. Louvado seja o Senhor. É muito melhor. Às vezes a gente vê pessoas que servem ao Senhor, mas o tempo vai passando e esquece que precisa se manter dando testemunho, esquece que precisa se manter sendo cristão, esquece que os princípios bíblicos precisam permanecer, esquece que ímpio é ímpio, que cristão é cristão, que luz é luz e trevas continua sendo trevas. E a gente, por causa da camaradagem, da amizade, passamos mais tempo com as trevas do que com a luz. Às vezes queremos estar mais na roda, onde há fogueira ímpia, do que na fogueira espiritual. Às vezes queremos nos aquecer e nos satisfazer naquilo que o mundo proporciona e não naquilo que Deus proporciona. Não podemos esquecer, irmãos, que nós temos um testemunho a zelar. Às vezes estamos vivendo em experiências frustradas, tristes, e não é com Deus, porque Deus não nos entristece, Deus não nos frustra, Deus não nos decepciona. Às vezes nossas experiências frustrantes é com nós mesmos, com as nossas escolhas. E aí começamos a amar o que o mundo ama, começamos a querer estar com aquilo que o mundo gosta de estar, com aquilo que o mundo oferece. E às vezes quando um irmão vê, a pessoa fica constrangida. O irmão me viu aqui, ó, porque ele sabe que ali não é lugar para ele. Então por que está, irmão? Se você sabe que tem certos ambientes que não é para você, então por que você está lá? Por que você está lá? Se a gente se aproximar do ímpio, do pecador, das trevas, deve ser com um propósito: levar a luz da salvação, levar a luz do Senhor. Não podemos de maneira nenhuma, irmão, se conformar. Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis, não vos amoldeis com este mundo, mas procurai, pela renovação da vossa mente, ter um entendimento transformado e experimentar aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Precisamos ter uma mente renovada, uma mente transformada. Precisamos entender que Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. As pessoas ímpias precisam continuar nos vendo como cidadãos dos céus, ainda que eles não queiram o céu, ainda que eles não queiram Jesus, mas o mundo precisa continuar me vendo e te vendo como servo de Deus, como alguém que anda com a Bíblia, alguém que prega a palavra, alguém que ora para os enfermos, que prega ao pecador. Porque nós damos o que nós temos, nós precisamos proclamar o que nós recebemos. Amém, meus irmãos? Amém. Essa foi a palavra de Deus para os nossos corações. Então, louvor 156 do Inário, louvor que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entregue nesta noite, meu irmão, a Ele. Não é a mim não, é ao Senhor, porque Ele quer reacender a chama do Espírito Santo na tua vida. Wow.
entendeu pela palavra que o seu momento que você está vivendo é de estar se esquentando em uma fogueira, em um fogo que não é o do Senhor, que você possa tomar uma posição, que você possa entender que o processo de estar em uma fogueira estranha nos levará cada dia a negarmos aquele que nos chamou, como Pedro negou. Mas assim como Jesus não desistiu de Pedro, ele nunca vai desistir de você. O amor dele sempre vai te constranger, porque o que ele quer é você não na fogueira de João 18, mas provando do fogo de Atos 12. Que você seja renovado em fogo do Espírito. Que o fogo do Espírito Santo volte a te aquecer. Que você volte a ter sede da palavra. Que você volte a ter sede do jejum. Que você volte a ter sede de orar. Que nós venhamos voltar a se aquecer aos pés de Jesus, igreja. Porque todo esse mundo é ilusório. É ilusão, esses fogos, essas quinturas, essas emoções, tudo isso é ilusão, é passageiro, é enganoso e é danoso. Isso sem perceber de forma sorrateira nos afasta do plano maior, nos afasta do propósito maior. E aí a gente começa a entrar no processo de desculpa. Eu não quero, hoje não dá, eu não posso, eu estou cansado, e é isso, e é aquilo. E nós se encontramos, começando a se encontrar diante de Deus, se encontrando em mentira, em covardia, em medo, em retrocesso, em abandono, e até chegando a negar Ele com as nossas atitudes. Porque nós achamos que Deus é menino, que Deus tem que aceitar todas as nossas limitações. Ele sabe o quanto você é limitado. Ele sabe o quanto às vezes você está cansado. Ele sabe. Ele sabe às vezes quando você não tem condição nenhuma. Ele sabe. Mas ele sabia isso muito antes de você ser chamado. Ele já sabia que você é assim. Ele sabia que a gente ia cansar. Ele quando chamou Pedro, ele sabia que Pedro ia ter seus momentos de dificuldade. Mas mesmo assim ele chamou Pedro. Ele insistiu com Pedro. Porque ele tinha um plano maior para Pedro. E teve um momento que Jesus disse: quando tu te converteres, Pedro, tu entenderás, tu compreenderás todas as coisas. Será que você não compreendeu ainda? Porque talvez você realmente não se converteu ainda? Será que talvez nós não compreendemos ainda? Será que não conseguimos entender? É porque talvez não se convertemos ainda? É porque realmente não aconteceu a metanoia, a mudança de mente, a transformação? Ainda estamos cocheando entre dois pensamentos, queremos Deus, mas não abandonamos os nossos prazeres. Às vezes prazeres esses, irmãos, que nos levam a perder o que Deus tem para nós. Às vezes são coisas que ensinam só pecado, mas de tanto viver para elas, nós passamos mais tempo com essas coisas do que com Deus, e aí se torna pecado, porque nós passamos mais tempo com aquilo que nós gostamos, nós passamos mais tempo com aquilo que amamos, nós se dedicamos àquilo que mais é proveitoso para nós. A tendência do ser humano é se dedicar para aquilo que para ele é mais importante. E o que está sendo mais importante para nós hoje? É carregar a mensagem da cruz, é sofrer como Cristo sofreu por causa do Evangelho, é padecer perseguições por causa da palavra, mas está aceso e pegando fogo, aceso com o fogo de Atos 2, ou queremos ficar longe? Queremos seguir de longe? Será que nós não estamos seguindo a Jesus de longe? Será que estamos longe da oração, longe da palavra, longe do jejum, longe da meditação da Escritura, longe da comunhão, longe do corpo, se aquecendo em outras coisas, vivendo próximo com outras pessoas, convivendo com pessoas que não são da fé, pessoas que não vão nos apoiar na caminhada, pelo contrário, pessoas que sempre vai preparar coisa para nos manter presos lá, porque aparentemente parece ser melhor. Não precisa ninguém acender fogueira para nós, porque a nós que precisamos, o Senhor já acendeu. O Senhor já acendeu. Não podemos trocar os valores
Não podemos inverter os valores. O que é terreno. O que é celestial é celestial. E Deus nos chamou para viver algo nessa terra celestial. Amém?